Então, nesse vídeo, quero começar a tratar sobre a sentença de uma perspectiva da gramática descritiva. A sentença como uma das unidades da gramática descritiva, inclusive. Por quê? Aqui no canal estou gravando uma playlist específica, uma playlist geral de linguística, mas é uma playlist específica de gramática. E aí, gramática, o livro texto base que eu estou utilizando, coloca a gramática sob algumas perspectivas. Então, a gramática descritiva é uma delas. Existe gramática descritiva, como eu já disse, que entende que a língua é um conjunto de produtos estruturados. Existe a gramática funcionalista cognitivista, entende a língua como um conjunto de processos estruturantes. E também existe a gramática histórica, que é um conjunto de produtos e processos em mudança, e a gramática prescritiva, conjunto de usos bons. Basicamente são 4, então, condições aqui de gramática. E cada uma dessas gramáticas possui unidades da gramática, de sua gramática. Então, fonema, por exemplo, sílaba, morfema, que mais? A palavra, o sintagma e a sentença, estas são unidades, portanto, da gramática descritiva, que também devem ser de outras gramáticas. Vamos então começar aqui o vídeo de hoje tratando sobre sentença. Farei a leitura de apenas 2 parágrafos ou 3 no máximo. Precisarei gravar 2 ou 3 vídeos sobre esse assunto de gramática descritiva. O livro texto base que eu estou utilizando é este aqui, Gramática do Português Brasileiro, do Atalio de Castilho, que está me ajudando na construção de forma introdutória e básica sobre gramática neste canal. Vamos lá. A sentença. A sentença é a unidade que associa propriedades fonológicas. Dispõe de uma entoação sintagmática. É um conjunto de sintagmas. Sintático-funcionais. É um conjunto de argumentos e adjuntos. As semânticas é um conjunto de papéis temáticos e pragmática é um ato de fala. Basicamente, aqui no início, a sentença já traz todo o conceito de praticamente toda a linguística, né, de todas as suas estruturas internas, do ponto de vista, então, é uma unidade que associa propriedades fonológicas à sentença, ou seja, da entoação, sintagmáticas, que é um conjunto de sintagmas na estrutura da sentença, sintático-funcional, um conjunto de argumento e adjuntos, semântica, é um conjunto de papéis temáticos de significação, e pragmático é um ato de fala, ou seja, de uso, né? Desnecessário dizer que cada sentença exemplifica todas essas propriedades, que serão explicadas no capítulo 1, abordagem da sentença. Pode-se reconhecer que a sentença é um somatório. Vamos então à definição, segundo a gramática descritiva, do que seja sentença. Pode-se reconhecer que a sentença é um somatório de estruturas. E nesse sentido, ela é uma unidade também gramatical, que se enfatizarmos suas propriedades discursivas, semânticas e pragmáticas, ela mudará facilmente de endereço em sua qualidade de unidade polifuncional. Mais um parágrafo para finalizar esse vídeo de hoje. A designação da sentença não é pacífica na literatura. Você encontrará termos tais como oração, frase, período, conjunto de orações. Então veja que sentença na literatura como um todo é possível encontrar termos como oração, frase, período, conjunto de orações ou mesmo a sentença. Será que são todos iguais? Talvez sejam sinônimos. Definições puramente formais da sentença aparecem em Bloomfield, por exemplo, a forma linguística independente não incluída por nenhuma construção gramatical ou nenhuma forma linguística mais ampla. De certa forma, retorna essa definição ao dizer que, abre aspas, uma oração é uma forma gramatical que não está em construção com nenhuma outra forma gramatical, um constituto que não é constituinte. As sentenças são, por ele, consideradas construções exocêntricas. Hockett esclarece que não se deve entender exocêntrico como construção que tem um núcleo exterior a ela, e sim como um não exocêntrico. Acho que eu farei a leitura de mais um parágrafo para finalizar. A inclusão da sentença nas análises gramaticais tem sido muito trabalhosa. Como unidade gramatical máxima, a gramática estrutural encontrou aqui grandes dificuldades, dado que a sentença soma propriedades sintáticas, semânticas e discursivas. Então a sentença ela é composta de vários elementos, que ultrapassam os limites da gramática, tal como postulado pelos estruturalistas. Se eles dispusessem de uma interpretação multissistêmica da língua, não teriam passado por esses apuros. Mas a gramática estrutural toma a língua como um código, analisando tais estruturas a partir de suas propriedades internas. Então, a gramática aqui estrutural, que é a própria definição de gramática descritiva, né? Ou seja, língua como um conjunto de processos estruturados. Mas a gramática estrutural toma a língua como um código, analisando tais estruturas a partir de suas propriedades internas, sem pontos de contato com a situação de enunciação em que foram
geradas. Foi necessário desenvolver outras teorias para dar conta da complexidade complexidade encerrada nas sentenças. Essas dificuldades refletem suas definições. Tinha recolhido, por exemplo, Hernandes Alonso recolheu nada mais, nada menos do que 139 definições de sentença. Câmara Júnior, por exemplo, de 1942, um clássico, né, da linguística brasileira, por exemplo, reconhece que a frase sentença é uma entidade heteroclítica. Acha-se integrada numa situação, cujos elementos concretos muitas vezes complementam e suprem deficiência da parte linguística. Com essas palavras, Câmara Júnior está afirmando que mais de uma realidade se acolhe na sentença, desde aquela que integra a parte linguística, isto é, sua estrutura fonológica e gramatical, até aquela que ele representa com o termo situação, isto é, as dimensões semântica e pragmática da sentença. Paro por aqui, no próximo vídeo continuo então a partir dessa citação e fazendo uma breve revisão do que tratei até agora sobre sentença de acordo com a gramática descritiva. No vídeo passado eu finalizei o tópico sobre sintagma, eu vou deixar aqui no final. E é isso aí, valeu!